do centro, quero imediatamente convidar a nossa querida convidada de honra, Luísa Helena Trajano, para que ocupe também um assento no centro. E também o nosso anfitrião, Gilson, por favor, e o Renato, que volte também para cá. Como nós estamos adiantados, nós estamos atrasados no cronograma, eu vou entrar diretamente nas perguntas em benefício do horário de todos, né? Agradecendo mais uma vez a presença de vocês, incríveis 43% da classe média, que são 100 milhões, dizem que querem viajar de avião no próximo ano. São 43 milhões de novos passageiros, né? Que bom que a Gol está aqui, né? Obrigado aos executivos da Gol estarem aqui. 62% da classe média já tem cartão de crédito. Que bom que o pessoal do Santander também veio nos prestigiar, muito obrigado. Entre outras empresas como a Nestlé, né? E agora que eu comentei injustiça, se eu tiver que citar uma, já que eu não tenho a relação de todas, a System Credit está ali, a Sobens acreditando no empreendedorismo, né? Então, vamos vender aí muitas vans. Muito bem, então minha primeira pergunta eu queria perguntar então para a Luísa Helena, e depois eu abro para que vocês façam perguntas também. Quero só colocar uma pergunta rápida para a Luísa Helena e outra para o Gilson. Luísa, o que é necessário para as empresas atenderem de forma eficiente esses novos consumidores? No âmbito do Magazine Luiza, ou no âmbito do varejo em geral, quais são os esforços que os empresários terão que fazer para que efetivamente essa classe média seja atendida? Bom, gente, boa tarde já, né? Acho que é boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Bom, uma das coisas é a gente cumprimentar os outros, ser alegre. Mas é o seguinte, primeiro eu acompanho essas pesquisas da Data Popular, e não só através dos dados, mas na prática, a única coisa hoje do Magazine operacional que tem comigo é o serviço de atendimento ao cliente. Então, é a única coisa que eu entro operacionalmente, que as pessoas despacham salário, o resto, nada mais. E quando eu vejo falar muito de nova classe média, eu falo, acho que eu sou meio fora do contexto, porque eu sempre vivi nessa classe, assim, o público do Magazine é isso. Então, acho que, para mim, até, eu gosto de falar de pessoas de modo geral. Então, acho assim, que o Brasil é essa classe média. E o que aconteceu é que, quando eu vejo, há pouco tempo, nosso avião estragou lá em João Pessoa, que é a nossa sede do Nordeste, e eu tinha uma palestra às 7 horas da manhã, e vim de madrugada, porque lá os voos saíam 1 hora da manhã, e eu fiquei muito feliz de ver tanta gente. Eu não acho que é rodoviária, eu falo, puxa, que maravilha, porque hoje eu vim de manhã na televisão, ainda nós temos mais da metade da população que ganha menos de que R$200 a família. Quer dizer, quanto mais, são 40 milhões de pessoas, minha gente, olha a responsabilidade social nossa, que não tinha acesso a nada, e que, de repente, passou a ter acesso, e aí fala, ai, não pode consumir, ai, não pode, então só nós podemos ter televisão, fogão, casa, e as outras pessoas, isso, se você fizer uma pesquisa, o que o acesso à economia, a identidade das pessoas tira de roubo, tira o desemprego, leva os jovens, quando eu vejo esse número de desemprego, então, primeiro precisa gostar de gente. Eu amo gente e sou apaixonada por consumidor. Seja ele rico, pobre, primeiro, apaixonada por consumidor. Quem paga tudo isso que nós estamos vivendo aqui é um consumidor final. Isso não resta a menor dúvida. Aliás, quando o consumidor me liga, você me chamou para ser feliz, eu sou muito infeliz na sua empresa, mas gozado que a pessoa me salva. Você não deve ter culpa, a empresa cresceu muito, eu falo assim, sou muito incompetente, me perdoa. Porque se eu não estou sabendo, é porque eu sou incompetente. Então, para mim, Júlio, primeira coisa é gostar de pessoas, segundo é um respeito profundo às pessoas que estão te fazendo crescer. Porque há pouco tempo eu fui dar um congresso médico. Gente, o que eu vim fazer aqui? Não, você veio falar de consumidor. Aí eu falei, puxa, tem coisa melhor do que se a gente pegasse outra recepção. Não estou falando aqui em São Paulo, mas normalmente essa recepção de consultório médico é tudo igualzinho, né? Balcão de alvenaria, sofazinho de alvenaria. Quanta coisa poderia fazer para o consumidor que chega lá doente, inseguro, ou até manico, botar uma orquestrinha para tocar, uma pessoa para fazer massagem. Então, tanta coisa a gente pode fazer ao consumidor com custo baixo. Agora, esse novo consumidor que está entrando à classe,
O mais importante a gente entender é que ele ficou fora. Ele não tinha acesso. Ele não sabia que podia. Quando eu fui estudar um pouco de viagem, até porque eu aprendi com a Data Popular que 9 milhões de pessoas ia viajar pela primeira vez, eu não fiz muita pesquisa, não, porque a pesquisa já tinha me dado, eu não precisava gastar mais dinheiro com a Data Popular. Mas eu botei 3 faxineiras me sendo assessoras. E quando elas entraram na sala com toda a empresa de marketing, que eu estou estudando ainda, não vou fazer isso, vocês não vão pôr no jornal que eu vou fazer, senão eu estou na bolsa, é um perigo. Mas eu pretendo um dia, né? E, na realidade, eu botei as 3 e eu vi que viagem ainda era uma coisa que elas nem sabiam que podia. Então, o slogan é assim, você pode viajar. Não adianta nem fazer propaganda barata aí de 39, 40, que não se escuta. Então, na realidade, foram muito tempo fora disso. E o Gilson sabe muito bem disso, que, na realidade, saber que pode é a primeira coisa. Então, é entender que é uma mudança profunda de paradigma, minha gente. O Brasil não é mais o país do futuro. O Brasil é o presente, o país mais querido do mundo hoje. Porque nós temos 2 coisas importantes. 40 milhões de pessoas que entraram para a economia, uma faixa etária que até 2020, mas você sabe muito disso, ainda vai ser jovem. E, mais importante, um pessoal que quer consumir. Então, nós temos tudo mais importante. Então, a gente tem que entender que o paradigma mudou. Eu adoro viajar. Aí eu peguei a noite inteira e fui fazendo pesquisa. Por que você gosta de andar de avião? E eu falo para os funcionários do Magazine, enquanto vocês andam de metrô, não fica achando ruim estar apertado, não. Dá seu crachá, pergunta o que ele gosta. Falei, olha, mostra para a Data Popular que isso aí vale dinheiro a pesquisa. Anda no ônibus apertado. Há pouco tempo eu peguei meu neto e fui andar de metrô, um domingo inteiro. Fui conhecer as estações. Hoje eu já falei que eu quero passar um dia aqui. Você vai me levar, né? Passar um dia inteiro. Quer dizer, nós temos que vir na ação. A gente tem que gostar. É uma mudança profunda. O senhor falou da meritocracia, da mudança política. Eu concordo plenamente, mas é uma mudança de forma de pensar profundamente. Se a gente não muda o paradigma, a forma de pensar, nós vamos ficar fora dessa nova economia, desse Brasil que já está dando certo. Muito obrigado. Queria perguntar para o Gilson e aí passo para vocês o comando, tá bom? O Gilson é o presidente aqui da comunidade Paraisópolis. Muito obrigado por estar nos recebendo, Gilson. E talvez você pudesse nos resumir, a parte das pesquisas e dos números do Data Popular, quais são, você que convive no dia a dia com essa comunidade, quais são verdadeiramente os anseios dessa nova classe média que você diariamente convive com ela? Bom dia, comunidade. Bom dia a todos os amigos e parceiros. Prazer poder receber aqui na nossa casa, Paraisópolis, sempre de portas abertas para todo mundo que quer construir esse novo momento, essa nova Paraisópolis, né? Eu também gostaria de agradecer a dona Luísa, dizer que nós não temos um magazine aqui ainda, mas teremos em breve, ao nosso ministro, Moreira Franco, ao Renato, Data Popular, parceiro importante, que tem nos ajudado a desvendar e a mostrar esse potencial deste novo Brasil. Paraisópolis, ela é a cara deste novo Brasil. É um momento em que nós estamos passando por um grande momento de transformação e muito mais que transformação, de realização de sonhos. Antes, tudo era impossível para quem morava em uma comunidade. Tudo era impossível, não se podia. Era impossível ter Casas Bahia, era impossível ter banco, era impossível ter lojas, era impossível ter Magazine Luiza, era impossível ter acesso à educação, saúde, moradia. Tudo era impossível para quem, de fato, precisava. E hoje nós estamos vivendo um momento em que esses sonhos podem se tornar realidade e muito mais que a vinda de empresas para a comunidade, é que essas empresas, ao vir, ela consegue ajudar a transformar a realidade local. Não é só uma vinda meramente para poder, visando lucro financeiro, mas à medida em que se instala-se uma loja dentro da comunidade, você gera emprego, você gera renda, ajuda a desenvolver o comércio local, porque à medida que se instala uma loja mais famosa, o outro comércio melhora do lado, investe um pouco mais,
gera mais emprego. Então, é esse momento que nós estamos vivendo numa das comunidades, uma das maiores comunidades do Brasil. Aqui são 100 mil pessoas que moram em Paraisópolis. Essa questão dos empreendedores da comunidade, nós temos 8 mil pontos comerciais em Paraisópolis, que vai desde a farmácias, ao barzinho. 8 mil pontos comerciais aqui em Paraisópolis e novos empreendedores montando e fazendo coisas, cabeleireiros. Quer dizer, então, é um momento que as pessoas estão tendo acesso a oportunidades, a se qualificar e também poder montar seu negócio. E aí, um outro destaque que eu gostaria de fazer, que Paraisópolis, apesar de ser uma comunidade com 60, 70 anos aproximadamente, começou a se ocupar, é uma comunidade muito jovem, né? 85% são nordestinos, mas 35% da população é composta por jovens de 15 a 29 anos. Então, esse é o número da população jovem de Paraisópolis. Então, acho que os anseios que a comunidade tem é que a gente consiga construir esse novo Brasil, que esse Brasil possa ser justo, que as empresas pensem, sim, em investir na comunidade e garantir os seus lucros, mas com responsabilidade social de fato. Não é aquela responsabilidade social de uma ação no Natal e acabou, né? É uma ação social de construção do desenvolvimento daquela comunidade, de investimentos nas áreas sociais, na área de educação, porque se você, empresa, tem potencial para ajudar, por exemplo, a investir, a melhorar a educação daquela comunidade, essa comunidade, à medida que tem acesso à educação, vai ter melhores empregos, melhores salários, vai consumir mais, quer dizer, e aí aquela roda da economia que todo mundo diz, de fato, começa a girar para todo mundo. Então, eu acho que esse é o nosso principal anseio, que as empresas, que os parceiros, que a gente construa esse novo Brasil, de fato, junto, todo mundo ganhando e fazendo que o Brasil possa crescer e se desenvolver. Muito obrigado, Gilson. Muito obrigado. Pessoal, dado ao adiantado da hora e o atraso da agenda, eu gostaria de perguntas curtas, respostas curtas, para darmos oportunidades para várias perguntas. Por favor, só se apresente, nome e a instituição e para quem você dirige a sua pergunta. Temos ali um colega, por favor. Oi, Ronaldo Cury, da Cury Construtora. Vai para o ministro. Ministro, a gente trabalha com habitação popular e a gente construiu muito no Minha Casa Minha Vida. Construímos 3 mil unidades para famílias que ganham de 0 a 3 salários mínimos. Quero saber o que o governo pretende fazer com essas famílias no pós-ocupação dessas unidades. O governo pretende fazer com as famílias? Hein? Um trabalho social para acompanhar as famílias que receberam essas unidades. São 400 mil unidades que foram construídas. Mas eu não sei se essas famílias vão precisar de programa social pelo fato de ganharem 0 a 3 salários. Quer dizer, elas, está entendendo, estão ali como consumidor. Elas tiveram a possibilidade de realizar o seu sonho, de ter sua casa, de se organizar. Normalmente, como você fez programas do Minha Casa Minha Vida, quer dizer, a configuração, o desenho deles é um desenho diferente dos conjuntos residenciais tradicionais. As famílias, elas próprias, mesmo ganhando 0 a 3, elas preferem morar tipo condomínio do que em grandes conjuntos, como antigamente. Isso foi pesquisa que fizemos quando da organização do programa. Então, o que eu acho que é importante, Cury, é partirmos do pressuposto que nós estamos vivendo uma realidade social nova. As pessoas estão tendo a possibilidade de realizar, com o seu esforço, com a sua participação, com o seu trabalho, elas estão tendo condições de realizar o seu sonho. E, evidentemente, o governo, não só o governo federal, como os governos municipais, os governos estaduais, eles deverão acompanhar as necessidades. Nós temos que ter, como eu disse aqui, uma segunda geração de política social. Nós não somos mais o que éramos há 15 anos atrás, em que a maioria das pessoas não tinha oportunidade, viviam na miséria, não tinham chance, não tinham esperança. Hoje não, hoje você tem testemunhos, e testemunhos que se manifestam em números grandes, de que há uma realidade econômica em movimento,
E, evidentemente, as políticas sociais elas atenderão aquelas pessoas, aquelas famílias que necessitarem de coisas objetivas e sempre, repito, com uma visão diferente da geração de política anterior. Nós precisamos customizar, porque as pessoas que estão no Minha Casa Minha Vida, de 0 a 3 salários, elas não vão precisar das mesmas coisas, porque tem famílias mais empreendedoras, tem famílias com filho. Por exemplo, nós estamos lá definindo um programa para criança de 0 a 3 anos e 9 meses, a primeira infância. Nem todas as famílias vão precisar desse programa da mesma medida. Os problemas que as crianças terão não são os mesmos. Então, a postura do governo diante da questão social ela terá que ser mudada, está sendo mudada, para que nós entendamos o processo de mudança social que o país viveu. Novas perguntas? O branco, por favor. Pega o microfone, por favor. Pois não. Se apresente, por favor. Isso. Luiz Flávio, Jornal de Paraisópolis, Paraisópolis News, por Renato. Quais são as dificuldades para as empresas, as novas empresas, as empresas em geral, se comunicarem com a nova classe média? Opa! Obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, é que não é regra exemplos como exemplos que nós encontramos nos varejistas ou encontramos no Magazine Luiza de ter barriga no balcão e conversar com o consumidor, né? Eu cansei de ter clientes lá no Data Popular em que eles falam, não, todo mundo quer parecer a madame, todo mundo quer parecer o doutor, como se a elite ela é tão autocentrada que ela jura que o cara da nova classe média quer ser parecido com ela. Ela confunde querer ter um perfume bacana, com um fixador que funciona, estar se vestindo bem, ter um móvel de qualidade, significa querer parecer o rico. Confundem querer ser rico, que muita gente quer, com querer ser como o rico. E essa mulher da nova classe média brasileira não quer ser como o rico. Ela não entende porque, com tanto dinheiro no bolso, na hora do almoço, a madame só come um franguinho com salada, podendo ter aquele prato cheio. Ela não entende porque ela tem vergonha de falar que comprou alguma coisa na promoção, uma mulher da elite. Então, o problema de boa parte das empresas é que elas ficam de tal forma encasteladas na berrine que elas não conseguem nem entender o que está do lado de trás da janela. Desculpa se alguma empresa aqui está na berrine. Foi só uma figura de linguagem. Mas o que eu estou querendo dizer, na prática, é que entender da nova classe média não é entender de número, é entender de gente. É entender que essas pessoas sonham, que elas querem abrir o próprio negócio. É ter um exercício de humildade, de conversar, de passar um dia aqui em Paraisópolis, de passar uma semana morando na Coab 1 em Arthur Alvim, de ter um exercício de humildade, de ouvir e aprender. Quando essas empresas entenderem que ela tem muito mais o que aprender do que ensinar, elas vão fazer sucesso na nova classe média. Então, acho que a palavra é humildade, cara. Assim, as empresas que tiverem humildade, não achar que tem que catequizar o consumidor, e sim que tem que ouvir esses brasileiros, tem muita mais chance de dar certo na vida do que as empresas que tentam ditar regras para esse novo consumidor. Parece que o Justo quer complementar a resposta. Por favor, Justo, rapidamente. Eu acho também que não existe um modelo de comunicação, que já existe um modelo posto e que está sendo aplicado e que todo mundo trabalha. Então, quando você chega na comunidade, esse mesmo modelo não serve, né? Para a comunidade não se identifica. Às vezes você manda aquele cartaz, aquela pessoa loira, bonita, os olhos lindos, não sei o quê, venha participar de tal coisa. A comunidade olha e fala assim, isso acho que não é para mim. Então, as formas de comunicar, de mostrar e de fazer com que as pessoas se identifiquem com o que estão vendo, para a gente é fundamental. E não também pensar coisas, então eu vou pegar, tem um modelo de comunicação, eu pego a minha agência e ponho lá e ela faz tudo. Então, você tem que verificar também quais são as mídias locais. Quer dizer, Paraisópolis, por exemplo, tem rádio comunitária, tem jornal comunitário, tem o site da comunidade, claro, que tem 30 mil acessos por mês, o site de Paraisópolis.
5.000 pessoas no Orkut, tem Facebook, tem Twitter. Quer dizer, Fantástico. então, quer dizer, é dessa forma que as pessoas estão se comunicando e acho que assim, ter o olhar local, entender e fazer a comunicação específica para o público, não pegar um modelo já determinado e falar, bom, vou pegar na caixinha aqui e vou botar isso aqui. Não, isso não funciona. Eu posso... Claro, por favor, ministro. Só porque é uma oportunidade para aprofundar uma observação que eu fiz, e eu acho que ela é extremamente importante. Essa questão da nova classe média, no processo decisório público, mudou. Antigamente, era a questão, e vai até complementando a resposta também que eu dei ao Cury, era uma questão de política social. Não é mais, é uma questão de política econômica. É uma mudança de natureza cultural, que vai se expressar exatamente no que está sendo dito aqui pelo Gilson e pelo Renato. Nós não podemos ter os mesmos modelos de avaliação da realidade social e econômica desse segmento que tínhamos antes, porque a realidade mudou, as pessoas mudaram. Elas estão em outro patamar, elas demandam outras coisas. Elas são protagonistas e atores. E não só os empresários, mas, sobretudo, o governo precisa entender isso. Porque, se não entender isso, as medidas que serão tomadas serão equivocadas e o prejuízo vai ser grande. Nós não estamos mais cuidando de política social. Nós estamos conversando hoje aqui sobre política econômica. Muito obrigado. Luiz, eu queria uma perguntinha em relação à sua fala, que apesar do crescimento e do surgimento da nova classe média, os dados mostraram ainda uma boa parte da população com uma renda muito baixa. Como é que a gente vai compatibilizar essa restrição orçamentária com o desejo de consumo? Já que as pessoas começam a consumir, têm desejo de consumir, mas ainda existe a restrição orçamentária. Do ponto de vista da empresária, da iniciativa privada, do comércio e do varejo. Bom, o Renato falou rapidamente, mas o que impulsiona essa economia é o crédito. Não tem como não impulsionar. O crédito é o pulmão que impulsiona toda essa economia. E o que me deixa mais tranquila é que o índice de inadimplência do Brasil ainda está muito baixo. E, se Deus quiser, vai continuar. Porque, se o índice cresce, realmente é um perigo se criar uma bolha. Mas o que impulsiona isso é o crédito. E haja visto que, em outubro, todo mundo sabe que houve uma baixa de venda perto do que existindo. Isso geral, em todos os segmentos. E agora o governo já está abrindo novamente o crédito. E ele tem muitas armas para isso. Então, o crédito, não tem jeito de você falar nisso, se você viu aí nos filmes, se você não falar do crédito. O crédito, e hoje o Brasil está muito preparado, os bancos são muito sólidos, os cadastros são muito sólidos, as empresas, quase todas, de todo segmento, têm parceria com instituições financeiras, porque você sabe que o pessoal prefere ter o crédito de uma loja do que, muitas vezes, de um banco. Então, é o crédito, não tem outra forma de ter, é o crédito. Agora, junto com o crédito, a gente tem que ter muito juízo com a inadimplência, né? Que eu costumo dizer que a inadimplência é igual cupim. Ela come um país, ela come uma empresa, e ela come, quando você vê, já não existe mais. Então, de olho na inadimplência e de olho... Mas não tem jeito. Você viu que agora abriu o crédito novamente. Qualquer coisa tem que ser. É o crédito que